Colossenses, capítulo de número 3, verso 12, 13, 14, 15 e 16. Eu vou ler na minha tradução, os irmãos acompanhem aí. E diz assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros. Se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. E, sobre tudo isto, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações, e sede agradecidos. A palavra de Cristo habita em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Amém? Nós lemos aqui um texto que está no livro de Colossenses, que foi escrito, como até o pastor já deu aqui uma introdução, foi escrito pelo apóstolo Paulo, quando ele estava preso em Roma. Deus o não permitiu que ele fosse pessoalmente na cidade de Colossos levar a mensagem oralmente, pois talvez essa mensagem não estaria escrita para nós nos dias de hoje. Então o apóstolo Paulo, preso em Roma, que escreveu várias cartas, e uma destas cartas foi à igreja de Colossos. E por que Paulo escreveu uma carta à igreja de Colossos, ao povo chamado Colossenses? Porque a cidade de Colossos, que ficava próximo de Éfeso, era uma cidade que ela tinha um encontro muito grande comercial. E todos esses encontros comerciais, eles geravam ali diversos debates e estudos teológicos, místicos, e ali o povo de Colossos, eles precisavam da palavra de Deus, da verdade na vida deles. Então Paulo, não pessoalmente, mas de uma forma escrita, pôde proteger os colossos através da palavra de Deus, escrevendo a eles uma carta, para que eles não caíssem ali em filosofias de coisas que não estavam compatíveis com a palavra de Deus, de religiões, de misticismos, de filosofias que não estavam dentro da vontade do Senhor. Então Paulo, movido pelo Espírito de Deus, escreveu essa carta aos nossos irmãos de Colossos. Glória a Deus por isso, porque as cartas de Paulo são lindas e maravilhosas e nos dão um rumo muito bom em nossas vidas se nós a praticarmos. Amém? Aqui nós temos então 1, 2, 3, 4, 5 versos que nós lemos, que diz assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus. Ou seja, as pessoas que foram elegidas por Deus nessa terra. Santos, ou seja, todas as pessoas que estão buscando uma vida com Deus. Santos não são aquelas pessoas que são colocadas em um pedestal. Santos são as pessoas que procuram e buscam constantemente fugir do pecado, fugir do mal e da aparência do mal. Por isso são chamados de santos, que vivem uma vida em santidade. Não que não pecam, porque todos nós pecamos, mas são pessoas que buscam uma vida com Deus. Isso é santidade. Então são considerados santos. Amém? Santos aqui não são aqueles santos elegidos por várias denominações, por várias filosofias e religiões. Quando fala santos na palavra de Deus, somos nós
que estamos buscando uma vida com santidade, ou seja, fugindo do mal e da aparência do mal, fugindo de tudo aquilo que nos faz distanciar de Deus. Amém? E amados, de entranhas de misericórdia. Então eu vou falar um pouco sobre a misericórdia, sobre a benignidade, sobre a humildade, sobre a mansidão, sobre a longanimidade, o perdão e o amor, se der tempo. Eu vou até aonde o tempo permitir. Amém? Misericórdia. Abra sua Bíblia em Lucas. Lucas capítulo 6. Nós temos um exemplo aqui da misericórdia. Lucas capítulo 6 e o verso 6. E aconteceu também no outro sábado que entrou na sinagoga e estava ensinando. Quem que estava ensinando? Jesus. E havia ali um homem que tinha a mão direita mirrada, ressequida. E os escribas e fariseus observavam-no, se o curaria no sábado, para acharem de que o acusar. Mas ele bem conhecia os seus pensamentos, e disse ao homem que tinha a mão mirrada: levanta-te e fica em pé no meio. E levantando-se ele, ficou em pé. Então Jesus lhe disse: uma coisa vos hei de perguntar. Jesus pergunta aos fariseus e os escribas que lá estavam na sinagoga: é lícito nos sábados fazer bem ou fazer mal, salvar a vida ou matar? E olhando para todos em redor, disse ao homem: estende a tua mão. E ele assim o fez, e a mão lhe foi restituída, sã como a outra. E ficaram cheios de furor, e uns com os outros conferenciavam sobre o que fariam a Jesus. Então, era uma sinagoga no sábado, os judeus se reuniam ali, os fariseus, os saduceus, os escribas se reuniam durante o sábado. E eles não faziam absolutamente nada, a não ser orar e jejuar. E aí Jesus chega, tem um homem que está precisando de uma ajuda, e Jesus tinha todo o poder para fazer. E aí Jesus então, vendo o coração deles, vendo os seus pensamentos, pergunta a eles: é fato eu fazer o bem ou o mal? Eu dar a vida ou matar? O que isso significa para nós? Quando nós reconhecemos a Cristo como Senhor da nossa vida, entregamos o nosso coração e o nosso caminhar a Ele, nós vamos tendo a cada dia, isso é progressivo, a cada dia nós vamos tendo uma transformação no nosso caráter, no nosso interior. E esta transformação não é de roupas, não é isso que Deus quer, roupa. Deus quer uma transformação que é de dentro para fora. Isso significa que aqueles homens que estavam orando e jejuando na sinagoga, eles não tinham sido transformados. Eles estavam razoando-se em seus corações, em seus pensamentos, se Jesus iria ou não curar aquele homem. Porque no sábado não era lícito fazer isso pela lei de Moisés. Era o sabate, e eles tinham que ficar das 6 da tarde de sexta às 6 da tarde do sábado só em jejum e oração. E eles não podiam fazer nada. E aí Jesus então chama aquele homem para o meio da sinagoga, para o centro das atenções de todos. E então Jesus ali o cura. Isso significa e traz para nós um exemplo muito grande de misericórdia. E o que é misericórdia? O que é eu e você termos misericórdia? Misericórdia é nós termos um sentimento de compaixão pela miséria e o sofrer da pessoa alheia. É nós vermos uma situação eu vou dizer uma palavra aqui que é meio forte, mas eu vou dizer só para nós entendermos, de desgraça, nós vemos uma pessoa nessa situação miserável,
E nós temos compaixão. Isso é misericórdia. É eu olhar na televisão e eu ver que lá na Filipinas houve um tufão que matou muitas pessoas e muitas pessoas perderam as suas famílias, as suas casas, a roupa do corpo, tudo. E eu sentir o que ela está sentindo. Angústia. É eu ter compaixão dessa situação. É eu ver uma pessoa na rua, numa situação deplorável, e eu sentir em meu coração a compaixão. Eu me compadecer do próximo. Nós só conseguiremos isso, ter compaixão de alguém, quando nós conhecemos o amor verdadeiro. É por isso que aqui traz uma lição de muito valia para nós. Que o amor é o vínculo da perfeição. Nós alcançaremos a perfeição quando nós praticarmos esse amor em Cristo Jesus. Então Jesus ensina aqueles homens a ter misericórdia. É nós chegarmos aqui, é nós passarmos, até chegarmos na igreja, e nós vemos algumas pessoas na rua, como tem próximo da casa de qualquer um aqui. Na minha casa tem muitos. Eu moro num local onde tem muita biqueira de droga, onde tem muita pessoa jogada no meio do lixo. E eu não posso passar ali e ficar alheio à situação. Eu tenho que sentir compaixão a isso. E não só a compaixão, que depois nós vamos ver mais sobre a questão da ação. Mas eu não posso ser uma pessoa alheia às situações difíceis que o outro passa. Você vê às vezes um familiar seu passando uma situação difícil. E por alguma intriga, alguma briga que você teve com ele, você simplesmente cruza os seus braços e deixa ele sofrer, sendo que você tem a condição de ajudá-lo. Isso significa que você não é uma pessoa misericordiosa. E essa palavra tem que penetrar o seu coração e você passar a refletir sobre as suas atitudes. Amém? O que nós aprendemos aqui também sobre a questão da benignidade. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia e de benignidade. Abra sua Bíblia aí em João, capítulo 3. Aqui nós temos o maior de todos os exemplos de benignidade, de bondade. Verso de número 16. 1, 2, 3 e... Glória a Jesus. Aqui é o maior exemplo de benignidade que nós podemos ter. A bondade de Deus para com o homem. Este é o exemplo que nós temos que tomar para as nossas vidas. Não é o exemplo do nosso vizinho. É o exemplo que Deus mostra em sua palavra. Porque Deus amou de novo ou novamente. Olha o que está aí, o amor, que é o vínculo da perfeição. Embora aqui no texto o amor ele está escrito em último, ele deveria ser o primeiro para nós aprendermos. Mas o amor aqui em último mostra que nós só vamos conseguir expressar tudo isso que está aqui como ensinamento quando nós vivermos o amor de Deus em nossas vidas. Deus amou o mundo de tal maneira, você e eu, com todos os seus defeitos, com todas as suas falhas, por todas as vezes que você blasfemou contra o céu, por todas as vezes que você pecou contra Deus, por todas as vezes que você transgrediu uma lei, por todas as vezes que você foi iníquo, ou seja, pecou, sabendo que era pecado, mas continua pecando.
por tudo isso que nós já fizemos, Deus ainda nos amou e nos deu o seu unigênito. Então este é o amor, esta é a benignidade que nós devemos ter. Você agir de uma forma bondosa para com o próximo, ser agradável para com o próximo, está relacionado à questão da misericórdia. Um está relacionado ao outro, embora são nomes diferentes, definições um pouco diferentes, um completa o outro. Eu não consigo ser humilde se eu não sou benigno. E este é o maior testemunho, a maior mostra de todas. Deus, Ele te amou, e Ele te ama. E Ele deu o seu Filho unigênito, morreu na cruz por você e por mim. É uma graça imerecida, é um favor de Deus. A bondade de Deus é muito grande. Você e eu não merecia nada disso. A palavra de Deus nos diz que Deus olhou para a terra e não viu um justo sequer. Por mais justiça que nós tentamos fazer, nós não somos justos ao ponto de não precisarmos de Cristo. Todos nós, independente de idade, de nível social, de nível financeiro, de país, de cidade, devemos ser dependentes de Cristo. Amém? Fora isso, uma pessoa que não é bondosa, benigna, ela se torna maldosa. Nós devemos expressar a bondade através de ações. A bondade, ela não é expressa com sentimento. Não adianta eu ter o sentimento de bondade e não eu expressar ele em atitude. Se eu ver uma pessoa que precisa da minha ajuda e eu posso ajudá-la, está ao meu ponto, está à minha mão ajudá-la, e eu não ajudo, eu estou me tornando uma pessoa má. E eu preciso do amor de Deus para que eu venha a me tornar uma pessoa bondosa, benigna, sociável. A pessoa que é benigna, ela é sociável. A pessoa malvada, ela vai se prendendo, ela vai deixando o seu coração se endurecer na maldade. Ela já não tem mais aquela misericórdia que nós aprendemos do amor alheio, do sentimento de sentir a angústia que o próximo sente. Ela se fecha para ti, ela não é sociável, ela se fecha no seu mundo. E essa pessoa precisa de um tratamento na sua alma, no seu coração. E Cristo é esse remédio para a alma. Amém? Terceiro, o que nós temos aí? Humildade. Humildade. Abra aí a sua Bíblia em Mateus 11, verso 28 e 29. Eu vou ler. Diz assim: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. E encontrareis descansos para as vossas almas. Olha uma prova de que um está ligado no outro. A pessoa, quando ela é humilde, ela se importa em aprender com o outro, ela quer aprender. A pessoa que é humilde, ela não liga de ser chamada a atenção e espana. Já viu aquela pessoa, você chama a atenção, ela espana, não é? Parece que você apertou demais. Mas esses são alguns sentimentos que tem dentro da pessoa, alguns traumas na sua alma, que a tornou ela dura, soberba, maldosa. Então ela não quer aprender de ninguém, ela é o suprassumo.
Isso tem muito dentro da igreja. A pessoa acha que conhece um pouquinho da Bíblia. Não, irmão, você está errado. Não é isso que está falando. É assim, assim, assado. Você não pode ensinar ela nada, porque ela não aprende mais. Ela já aprendeu, aprende só com o Espírito Santo. No trabalho, a pessoa que é humilde, ela vai querer aprender outras funções. Ela vai querer fazer bem o seu trabalho. Aprender com a pessoa que é mais experiente, que tem mais tempo de casa. Ela não vai se ensoberbecer, talvez por causa do seu estudo, pela sua condição de idade, ou outras coisas. Então nós lemos aqui que Jesus está dizendo: eu sou humilde de coração. Humildade de coração não está ligado a procurar humilhações. Não é isso que a palavra diz. É ser humilde de coração. Humildade não é você andar de chinelo de dedo e falar: eu sou humilde, eu sou simples. Não é isso. Humildade é dentro do nosso coração. É você pegar uma pessoa que é mais nova que você, e você errado, e você abaixar a sua cabeça e falar assim: é verdade, você está certo. Humildade não está ligado à condição social das pessoas. Olha, pessoa que humilde, mora numa casinha de sapê, olha como é humilde. Eu conheço todo tipo de gente que você imagina. Eu estava até falando para o irmão Eric lá atrás, que eu conheci um dos cabeça que investia na Bolsa de Valores, que era um dos sócios do Najinarras, que ele tinha que ter no mínimo todo dia na conta dele R$1 milhão, e ele andava com uma pastinha de couro que tinha que ter $30 mil nessa pastinha, todo dia. E ele quebrou a tal ponto de depender do pai dele para comer. Humildade está aqui, meu irmão. Não está na sua roupa, não está na sua casa, não está no seu estilo de vida. Humildade está no seu coração. Você saber reconhecer os seus erros diante de Deus, diante do próximo. Quando você está errado, eu estou errado mesmo, você me desculpa. Como que eu posso corrigir isso daí? Como que eu posso acertar isso daí? Mas às vezes a pessoa é chamada atenção, ou no trabalho, ou seu esposo chama atenção, ou a sua esposa, ou mesmo o seu filho, e a pessoa é ranzinza, é soberba, é dura de coração, não aguenta uma correção e já espana. Pois eu vou lhe dizer, meu querido, você vai apanhar muito ainda na vida. Porque ninguém é o soberano, o suprassumo, o sabe tudo. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Olha quem está dizendo isso. Não é qualquer comedor de arroz e feijão não, meu irmão. É o Rei da Glória. Sou manso e humilde de coração, e encontrareis descansos para a vossa alma. A pessoa que não tem humildade, ela não tem descanso, porque a pessoa que não é humilde, ela se torna uma pessoa dura e tão soberba, que ela quer ver as pessoas humilhadas. É totalmente o inverso, é o antônimo, na verdade. Ela não se submete a ninguém. Humildade também é submissão. Você tem que se submeter. E espiritualmente falando, se submeta à palavra de Deus. A palavra de Deus deve ser a sua rema. A pessoa não se submete à palavra. Se submete, meu irmão. Seja submisso. Aqui ninguém é maior do que ninguém. Humildade também quer dizer isso. Eu não me senti maior que nenhuma outra pessoa, porque diante de Deus, e quando nós formos dar conta, é uma régua assim, ó, nós somos iguais, todos nós aqui, ó, somos iguais. Para Deus não existe
diferença se é gordo, se é preto, se é branco, se é amarelo, se é pardo, se tem cabelo liso, cabelo crespo, chapinha progressiva, se tem carro, se não tem carro. Não tem essa conversa com Deus. Passou linha reta, nós somos todos iguais. Só muda de endereço. E humildade é isso também, eu não querer me sobressair em cima de ninguém. E às vezes na igreja a gente pode encontrar isso. A pessoa às vezes tem uma condição melhor, ou tem um conhecimento melhor. No seu trabalho, às vezes o chefe quer se sobressair, alguém quer pisar em você. Isso nós vamos encontrar em todo lugar. Você só não pode deixar que isso contamine o seu coração. Amém, meus irmãos? Não deixe que isso contamine o seu coração. Mais um, mansidão. Abra aí a sua Bíblia. Embora nós já lemos aqui sobre Jesus falando que é manso, vamos lá no Sermão da Montanha, mansidão, Mateus capítulo 5, Jesus no monte, falando sobre as bem-aventuranças, verso 5, o que diz aí? Bem-aventurados mansos, porque eles, pois eu te digo agora, nervosinho, estressado, acalma-te, senão você não vai herdar terra nenhuma. Bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra. Eu vou te dizer que isso é uma prática, meu irmão. Isso deve ser uma prática. Talvez isso é uma das coisas mais difíceis para a pessoa que tem um temperamento forte, não é? Para a pessoa que é sanguínea, não é? Para a pessoa que é explosiva. Você pode ser explosivo, mas você deve ser manso. A pessoa que é mansa, ela tem misericórdia com o próximo. A pessoa que é mansa, um está ligado no outro, ela é bondosa para com o próximo. A pessoa que tem mansidão, ela tem também humildade. Manso, os mansos herdarão a terra. A pessoa mansa, que recebe uma palavra dura, que recebe uma crítica dura, que às vezes foi humilhado, ela deve tratar com mansidão. Mulheres, têm misericórdia dos maridos. Essa toalha molhada em cima da cama, esse sapato velho no meio da casa, não precisa queimar o sapato, né? Pega esse marido seu, ensina ele, meu filho, pega aqui esse sapatinho, põe lá na sapateira, pega aqui essa toalha molhada, você vai dormir agora na parte molhada, e pendura ela. Ser uma pessoa mansa, isso não está ligado a você ser um idiota, um burro, um tapado. Quer dizer que você expressa a vontade de Deus. Jesus era manso com qualquer pessoa. Fora os iníquos, né? Jesus só não tinha paciência com os fariseus, que eram aquelas pessoas que usurpavam da palavra de Deus para o seu benefício próprio. Aí também não tem que ter misericórdia. Teve um dia lá que Jesus fez um azarrote, fez um chicote lá no templo e desceu o chicote naqueles comerciantes, que eles usavam da palavra para o seu benefício. Mas você e eu, nós devemos ser o que? Mansos. Aconteceu alguma coisa, expressa o domínio próprio, mansidão. Não adianta ficar nervosinho, estressado, isso é para mim também, irmão. Está rasgando aqui a minha alma primeiro. Aconteceu alguma coisa, a gente já estoura, já explode. Não, meu irmão. Conta até 5.799. E aí você se acalma, com a cabeça no lugar,
e toma a decisão. A pessoa que não é mansa, ela toma muitas decisões erradas na vida, precipitadas. E aí, quebra a cara. Seja manso em nome de Jesus. Amém? E eu vou falar aqui de um último, que não vai ser sobre a longanimidade, que a longanimidade também tem a ver com a mansidão. Eu gostaria de falar sobre o perdão. Colossenses 3, verso 13. Suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Hoje é a noite de nós refletirmos, que é a noite que nós separamos para a ceia, que é um memorial, é um dia qual nós fazemos lembrança da morte e ressurreição de Cristo. Então é um dia de um culto um pouco mais especial, embora todos são especiais, esse é um culto a qual nós refletimos mais sobre a nossa vida. E nós temos aqui um texto, o verso 13, que diz assim: e perdoando-vos uns aos outros, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Todos aqui conhecem a oração do Pai Nosso? Todos conhecem, porque nós somos ensinados essa oração desde pequenininho, né? Minha mãe frequentava lá a igreja católica, minha avó, e era ensinado a gente rezar o Pai Nosso. Em outras religiões também rezam o Pai Nosso, e nós falamos com Deus, oramos para o Senhor, o Pai Nosso, que é uma das orações deixadas por Cristo. Então abra aí a sua Bíblia e nós vamos ver um detalhe na oração do Pai Nosso. Está lá em Mateus, no capítulo 6, verso 9. Você vai ver que tudo termina no amor, e um está ligado ao outro. Verso 9. Mateus 6, verso 9. Portanto, vós orareis assim. Jesus está ensinando. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Essa parte B do texto você não pode pular. Você tem que praticar ela. Você ora o Pai Nosso, e você vê que no Pai Nosso nós somos confrontados, na oração do Pai Nosso nós somos confrontados. E perdoa-nos as nossas dívidas. É quando nós enchemos a boca para falar. Assim como nós perdoamos aos nossos devedores. É por isso que tudo está ligado ao amor. Quando nós nos deparamos com o amor de Cristo em nossas vidas, esse amor nos constrange a tal ponto de nós conseguirmos perdoar uma pessoa que nos deve, em qualquer âmbito da área diárias da vida, em qualquer âmbito. Em alguma coisa que essa pessoa fez que nos machucou. Quando eu me deparo com o amor de Cristo, eu conheço Ele, eu vejo que o Deus me amou a tal ponto de dar o seu Filho por mim, porque eu era um mentiroso, um safado, um sem vergonha, um mau caráter. E mesmo assim, Deus concedeu a mim o seu Filho único, por morte de cruz. Eu tenho é que ser grato a Ele. E a minha única opção é perdoar o próximo. É perdoar o próximo. É perdoar o próximo. É perdoar o cônjuge. É perdoar o primo, o tio, o avô, o irmão, o vizinho, o parente, o chefe, o funcionário. É perdoar, perdoar e perdoar. E perdoa-nos as nossas dívidas,
assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Nós oramos para Deus e nós queremos o perdão de Deus das nossas atitudes erradas. Às vezes no dia a dia que nós falamos, sai um palavrão de nossos lábios. Nós fazemos alguma coisa para uma pessoa. Nós dobramos o nosso joelho e nós clamamos pela misericórdia de Deus. Deus, tem misericórdia, que hoje eu agi assim, eu fiz isso, eu falei isso, eu sei que isso entristece o teu espírito. Me perdoa, Pai, em nome de Jesus. Só que nós esquecemos que nós temos uma dívida também a perdoar. E nós queremos passar por cima disso. Não pode, meu irmão. Tem que liberar o perdão para as pessoas. A pessoa que consegue liberar o perdão, e eu quero lhe dizer que se você não está conseguindo liberar perdão, se tem alguma mágoa muito grande no seu coração, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu irmão, faça um jejum, ore, peça a Deus que tenha misericórdia de você. O texto, ele é claro. O texto, ele nos dá uma condição. É Bíblia Sagrada. E perdoa as nossas dívidas, vírgula, e ele dá a condição. O assim aqui é a condição do texto. Assim como eu perdoo os meus devedores. Eu já tive que perdoar minha mãe que já bateu na minha cara. Eu já tive que perdoar gente que me roubou. Eu já tive que perdoar gente que não me pagou. Eu já tive que perdoar tantas humilhações, porque eu apanhei na vida. E eu entendi que é só o amor de Deus que nos constrange a tal ponto de nós constrangermos as pessoas. Já tive pessoas que fez mal para mim, eu abraçar a pessoa e eu ainda pedir perdão para ela. Me perdoa se eu fiz algum mal para você. Isso não é para me vangloriar. É para vocês entenderem a atitude da pessoa quando é impactada pelo amor de Deus. Você para de ser ranzinza. Você passa a ter novas atitudes. Isso é o Evangelho, meu irmão. Ei, isso é o Evangelho. Tudo que é fora disso está fora do Evangelho. Você não está vivendo outra coisa. Quer dizer, você está vivendo outra coisa e não o Evangelho. O Evangelho é perdão, o Evangelho é amor, o Evangelho é humildade, o Evangelho é mansidão, o Evangelho é temperança, domínio próprio, longanimidade, benignidade e salvação eterna em Cristo Jesus. Tudo isso que não é fácil de fazer, que não é fácil de praticar, tem uma recompensa. A salvação, nós erguemos a nossa mão, confessamos a Cristo, nosso nome é escrito no livro da vida. Para que o nosso nome não seja apagado no livro da vida, tem um preço a pagar aqui na terra, que é nós praticarmos os conceitos, os mandamentos que o Senhor nos ordena em sua palavra. Se fosse fácil, estava cheio de pessoas se entregando aos pés do Senhor, mas não é fácil. E também isso não quer dizer que é impossível, porque eu e você estamos aqui e estamos praticando e estamos nos esforçando para ir morar no céu. Amém, meu irmão? Glória a Deus, eu paro por aqui. Peço que você se levante em nome de Jesus. Põe a mão no seu coração rapidamente. Senhor Jesus, aqui está a tua palavra, Senhor, e falou conosco a questão da sua eleição. O Senhor nos elegeu para nós sermos santos, para nós sermos amados, para nós sermos humildes, para nós expressarmos a misericórdia, para nós expressarmos a benignidade, a mansidão, para nós expressarmos a longanimidade, para nós expressarmos o perdão e, acima de tudo isso, o amor, que é o vínculo da perfeição. Nós sabemos que tudo isso, Senhor, muitas vezes se torna difícil para nós. Por isso que nós, nesse momento, entregamos todo esse fardo ao Senhor, pedindo que o Teu Espírito nos ajude a vencer tudo que é oposto a esses ensinamentos, para que nós possamos assim, no dia da nossa morte,
ou no arrebatamento da igreja, nós nos encontrarmos com o Senhor e nós dermos conta, Senhor, e levarmos os frutos daquilo que nós temos vivido aqui nesta terra. Nós sabemos que não é fácil, mas nós dependemos do Teu Espírito nesta noite e na nossa vida para nos ajudar e nós melhorarmos, que amanhã nós sejamos melhor que hoje e assim vamos prosseguir de glória em glória, de vitória em vitória. Assim nós cremos, assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. E que Deus te ajude e te capacite a vencer essas oposições. Deus abençoe.